padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria neste sábado, reavivando em nossos corações a experiência da consolação por sua presença amorosa, celebramos hoje a memória dos nossos irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai. Hoje é dia de finados. Por isso quero tomar dos sermões do bem-aventurado Guericum Abade palavras que nos ajudem a compreender o desafio da morte, ao proclamar a palavra santa de Deus e ao mesmo tempo a certeza da nossa vitória, a vitória da vida sobre a morte. Graças sejam dadas a Deus Pai que nos dá a vitória sobre o nosso pecado e a morte por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo no texto importante da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele que era, com toda certeza, isento de todo o pecado e por isso mesmo livre de qualquer dívida para com a morte. No entanto, quis pagá-la por nós ao morrer. E ressuscitando, libertou-nos do pecado. Diz o apóstolo Paulo, com efeito, Cristo foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, escreve aos Romanos. Ao morrer, Cristo expiou a pena devida por nossos pecados e ao ressuscitar estabeleceu a forma e a causa da nossa eterna justificação. Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. De igual modo, o cristão, uma vez ressuscitado com Cristo, não cometerá mais pecado que conduza à morte e doravante o pecado não o dominará mais. É uma troca bastante vantajosa desprezar tudo o que é perda para cada um de nós e que nos mancha a fim de ganhar Cristo. Mais ainda, se for o caso, empenhar não apenas os nossos bens, mas a nós mesmos, a fim de nos recuperarmos com a força dos ganhos que vêm dele para a imortalidade e para a glória. Quem, portanto, duvidaria que não é uma troca vantajosa semear um corpo mortal, animal e sem nobreza a fim de ressuscitar imortal e espiritual e glorioso, morrer para o mundo e poder dizer, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado e amada de Deus, nesta carta magna do Sermão da Montanha, neste início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o horizonte que deve iluminar a nossa vida e nos encher de consolação e nos fazer vencer qualquer medo da morte. Por isso o Senhor se aproxima dos discípulos e das multidões para ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, para dizer, é preciso reconhecer que a nossa força vem de Deus. As nossas aflições não serão para sempre, porque os aflitos serão consolados. Por isso o Senhor diz, é preciso ser manso para possuir a terra. Vencer todo tipo de violência, ter fome e sede de justiça, o que é necessário para um novo tempo
e para qualificar o caminho da nossa vida enquanto vamos para o reino definitivo. É preciso marcar o nosso coração com a misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdias. É preciso ter coração puro, limpar de tudo o que nos põe na contramão do amor para vermos a Deus. Somos chamados, portanto, a reconhecer que o nosso caminho é um caminho para ter a vitória definitiva, nos tornarmos neste caminho promotores da paz, porque só assim teremos a identidade de filhos e filhas de Deus. Ter coragem, inclusive, de aceitar as perseguições por causa da justiça e por causa do reino de Deus. O Senhor nos diz uma palavra que deve nos consolar: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, diz ele, porque a recompensa será grande nos céus. Meu irmão, minha irmã, Deus é misericordioso. Explicita-nos o testemunho dado no diálogo sobre a providência divina, Santa Catarina de Sena, que aqui compartilho com seu coração, para que nós vençamos o medo da morte e, sobretudo, a tristeza que ela nos traz. Ela lembra-nos, com a indizível benignidade de sua clemência, o Pai Eterno dirigiu o olhar para todos nós e nos fala: determinei com firmeza usar de misericórdia para com o mundo e quero providenciar acerca de todas as situações dos homens o melhor. Meu irmão, minha irmã, que esse dia de recordação saudoso e até com certa tristeza seja iluminado pela certeza da vitória da vida sobre a morte. E a certeza de que os nossos que partiram pela força da fé estão no coração de Deus. Para lá estamos caminhando. Que a nossa gratidão seja reverência e transformada, sobretudo em nós, em gestos bonitos de verdadeiro amor no exemplo que nos foi deixado. Supliquemos a Deus pelos nossos que partiram e por nós que estamos a caminho, unidos à amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida, e fecunde de modo especial o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira